Bem, crianças pirracentas é nosso assunto agora. Vamos voltar a falar desses pequenos que fazem a gente cortar um dobrado. Aqui no estúdio, a psicóloga e especialista em terapia familiar, Tatiele Bonan. Boa tarde, Tatiele. Para início de conversa, os pais devem fazer o que os filhos querem? De maneira alguma. Quem precisa mandar nessa relação são os pais. É preciso entender que existe uma hierarquia e que nesse momento atual, muitas vezes a hierarquia tem sido ocupada no topo pelos filhos. Então os pais precisam estar cientes do papel deles em relação às crianças, que as crianças é que devem obedecê-los. Quer dizer, então os filhos não devem dominar os pais. Então como dizer não a uma criança que quer alguma coisa? Os pais precisam ter decidido o que pode e o que não pode numa casa. Muitas vezes os pais não sabem dizer não porque nem eles sabem o que pode ou não. Então os pais precisam conversar e definir o que pode, o que é regra, onde está o limite. E uma vez definido isso junto com as crianças, jamais abrir mão, porque não é abrindo mão que você garante o seu poder de voz com as crianças. Quer dizer, tem uma pergunta aqui da Fernanda. Ela tem uma menina de 2 anos e é muito pirracenta. Senta no chão, chora. O que é bom fazer para controlar isso? Bom, muitas crianças nessa idade usam do choro, que é um modo que elas têm de expressar a sua frustração, para conseguirem aquilo que eles querem dos pais. De maneira alguma dê atenção a isso. Fale sério com seu filho, que naquele momento ele não pode fazer aquilo. E vire as costas mesmo, porque a criança vem atrás dos pais quando os pais ignoram esse comportamento. Ficar adulando, não faz isso, não chora, a gente está aqui no supermercado. Nada disso funciona. Ignore o comportamento e reforce só aquele comportamento que a criança apresenta que é adequado. Quer dizer, bater não é solução, bater. Bater não educa. Bater ele acaba com o comportamento naquele momento. A criança está fazendo uma pirraça, você dá uns tapas, tudo bem, passa. Mas educou em quê? Você educou o seu filho a ser violento, a resolver as coisas com agressividade. Questão de educação, a Maria está aqui perguntando como o professor pode agir com as crianças que não tem limite. Isso influencia na educação? Quer dizer, essa criança é pirracenta? Claro. A história do limite entre a casa e a escola, apesar de conversarem, ainda há muita divergência. Qual é o papel do professor na educação, enquanto pirraça, enquanto comportamentos inadequados na escola? Até onde vai esse papel? A autonomia dele, mas de qualquer modo as escolas elas têm os seus trâmites de punição, né, de mandar sair da sala ou de para coordenação. Quer dizer, a senhora a Neuvina, do Jardim Itapemirim, ela ligou antes, disse que tem uma netinha de 1 ano e 4 meses e pergunta se entre 1 a 2 aninhos é comum a criança fazer pirraça e quando isso pode virar problema. A idade é essa mesmo. É a idade que as crianças estão ouvindo os nãos pela primeira vez e elas vão lutar com toda força para conseguirem o que querem. Então, a partir dos 2 anos é quando a gente verdadeiramente pode disciplinar uma criança. Até 1 ano e meio, 2, a gente vai, não é que suportando isso não, mas assim, falando que não pode, mas não tem muito resultado. É a partir dos 2 anos que a criança tem internalizado realmente o não poder. E aí está pronta para ser submetida às consequências da desobediência. Ok, muito obrigado, Tatiele Bonan, ela que é psicóloga e especialista em terapia familiar. Muito obrigado pela sua presença.